Olá, galera! Aqui é a Prof. Débora da TCC Sem Surtar. A gente tá lá pelo Instagram e aqui agora pelo YouTube, fazendo mais vídeos e conteúdos mais profundos para que você possa encarar o seu TCC de Arquitetura e Urbanismo sem surtar. Aqui a gente não fica vendo lá a luz no final do túnel, mas a gente preza por um caminho inteiro iluminado e aí com base nas informações em toda a minha metodologia que pode te auxiliar nesse processo. É o nosso primeiro vídeo aqui pro canal para falar de tema, né? Falar de conteúdo mais profundo e tudo. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Espero que esse conteúdo te ajude também. E hoje a gente vai falar sobre uma temática que vocês pediram muito lá pelo Insta, que foi mais votada também numa enquete, e a gente vai começar por aqui. Então, como utilizar as informações do diagnóstico, aquele monte de mapa que a gente produz, para aí começar a projetar a partir disso? Tem muita gente que tem medo de começar a projetar, e é super normal, mais comum do que se pensa, mas eu tô aqui para te ajudar a desconstruir esse padrão, para que você consiga olhar como é muito mais simples a gente começar a projetar do que você pode imaginar, e ainda mais projetar com aquelas informações que você já tem ou deveria ter lá do TCC1, TCC Pesquisa. Então, antes de eu começar falando, né, sobre como começar a projetar, propriamente dito, antes a gente tem que aqui alinhar nossa comunicação sobre as etapas aí do diagnóstico e como a gente consegue enxergar esse diagnóstico, quais os mapas a gente pode produzir. Então, vamos começar entendendo que é sempre preferível que a gente comece essa análise por escalas e por uma escala macro. Então, a gente começa do maior para ir colocando a lupa e chega lá no menorzinho, no terreno propriamente dito. Então, aqui na escala macro, a gente tem que entender quais são as maiores influências no sentido de escala para esse projeto. Ou seja, escala de bairro, a gente começa a analisar o que tem ao redor. Depois disso, a gente fala em escala mediana. Então, a gente compreende o que tem no entorno desse terreno. Não ali já na rua em volta do terreno, mas aquela análise um pouco maior. Então, nas quadras ao redor, né? A gente pega uma área maior de abrangência para fazer essa análise. E nesse diagnóstico, o médio, né? O porte médio, ele vai se referir aos cheios e vazios, o uso do solo, o mapa de gabaritos. Enquanto lá em cima, a parte de escala de bairro, essa escala macro, a gente vai falar de mapa de equipamentos urbanos e raios de abrangência, para a gente ver o que abrange esse terreno. A gente também vai falar sobre os mapas, ali o mapa com acessos macro. Então, será que eu preciso para esse projeto, para essa temática, de um acesso mais macro, ou seja, da BR para esse local, né? Como que se dá o acesso do público-alvo até esse local? Falando de escala de bairro, aí a gente já vai para uma escala mediana para analisar o entorno mesmo, e depois a gente entra numa escala micro. Essa escala micro é realmente quando a gente vai compreender o entorno mais próximo. Então, aí sim, é realmente as ruas que estão ao redor desse terreno, né? E aí, com essas análises, aí a gente começa a conseguir fechar o olho e imaginar como o pedestre se sente andando nesse local, como o motorista se sente dirigindo por essa rua aí do entorno e como a gente vai chamar a atenção dessa pessoa para esse empreendimento que vai aparecer ali. Nesse diagnóstico micro, a gente já fala de entorno imediato, né, como é chamado, e a gente vai apresentar mapas de iluminação pública, se for aplicável ao teu tema, né? Hierarquia viária é muito importante, pavimentação das vias é muito importante também, sentido das vias, extremamente importante, fluxo de veículos, fluxo de pedestres, cruzamentos próximos, isso tudo é importante a gente entender como é que funciona. Só que, além disso, a gente ainda tem essa questão do mapa síntese. Então, é como se fosse além do micro, porque a gente está falando diretamente do terreno. Quando a gente faz essa análise do mapa síntese, a gente pega e mostra para esse leitor os recursos naturais que abrangem o nosso terreno. E é tanto para o leitor quanto para a gente não se esquecer de nada. Então, o que eu vou mostrar num único mapa? A topografia, a vegetação, a insolação de verão, insolação de inverno, ventos predominantes, recursos hídricos, se eles existirem para esse local. Tudo isso eu tenho que deixar muito claro para que, além de eu ter esse material de consulta para me lembrar do que é importante nesse local, então eu posicionar adequadamente minha edificação, não adianta, né, eu falar que eu estou priorizando a ventilação cruzada se eu tiver barreiras ali, eu não conseguir fazer essa ventilação cruzada funcionar. Então, para que eu consiga tornar minha edificação mais eficiente, aproveitar esses recursos naturais, respeitar os recursos naturais também, como a topografia, eu preciso mostrar isso. E aí, eu também vou mostrar para a banca que existiu toda uma construção de linha de raciocínio de projeto
em cima desses mapas que eu apresentei. Porque os mapas, eles não são só para bonito, igual tem muita gente acha. Tem muito aluno que chega aqui, faz um monte de mapa, e aí eu pergunto alguma coisa sobre isso, alguma informação sobre esses mapas, e a pessoa não faz ideia de como me responder, ou do que tem ali, ou do porquê vai usar aquelas informações, para que vai utilizar essas informações, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, por isso eu precisava dessa introdução para vocês, para a gente ajustar essa linguagem, e agora a gente realmente ir para a parte de projeto mesmo. E aqui, só para relembrar para vocês, e para mostrar um exemplo de mapa síntese, que é o que às vezes em algumas instituições de ensino a gente não tem tanto contato assim, eu trouxe aqui um recorte que eu fiz do TCC de uma mentorada minha, a Renata, que já está formada desde o final de 2021 pela PUC do Paraná, onde ela trouxe esse mapa síntese com a insolação, os ventos, a topografia, deixou clara a vegetação, além do terreno dela, também na quadra ao lado, porque aquilo era muito importante, formava uma barreira vegetal com relação a esses ventos, então olha a importância da gente ir relacionando informações. Eu já sei que ali, dependendo do porte da vegetação, eu tenho uma barreira. Então, isso pode ser positivo ou negativo. No caso de negativo, não tem como ir lá e arrancar essa vegetação, não faz sentido. É isso que a gente está falando do respeito a esses recursos naturais, onde às vezes a gente precisa posicionar a nossa edificação de uma maneira diferente do que se essa barreira vegetal não existisse ali, beleza? E agora, esses mapas aqui embaixo, eles são 3 mapinhas que eu fiz lá em 2016, então eles estão meio capendos para a atualidade, mas eu acho importante mostrar para vocês esses 3 mapas, porque eles têm aí uma mesma escala de análise, era para um projeto urbano, então realmente essa escala é um pouco mais macro, assim, esse olhar é macro, são várias quadras envolvidas aí, mas existem alguns pontos importantes da gente analisar nesses mapas. O primeiro mapa é um que em muitas instituições a gente também não tem tanto contato. Então, que é esse mapinha aqui de hierarquia de fluxo de veículos. Quando a gente fala de hierarquia de fluxo, a gente vai fazer um para veículos e um para pedestres. E esse aqui tem muita gente que não faz porque fala que não vai sobrar tempo, enquanto é um dos principais mapas para a gente conseguir começar a projetar. Vejam aqui que eu separei esse mapa de intensidade 1, que era menor intensidade, até intensidade 4, maior intensidade. Existem 2 maneiras de se fazer esse mapa. A gente pode aprofundar em outros vídeos, mas eu vou falar aqui. Que pode ser na observação, se você vive nesse local, a cidade é pequena, por exemplo, você consegue observar com maior facilidade. Ou então, 2, colocando no GPS, no horário de pico, esses endereços e você consegue ver uma maior movimentação, onde o trânsito está mais lento, onde o trânsito está mais fluido. Aí já é um grande passo. Então, quando a gente fala dessa hierarquia de fluxos de veículos, eu consigo entender que aqui, por se tratar de uma cidade pequena, essas 2 avenidas aqui, coincidentemente, são as avenidas principais da cidade. Porém, a gente vê que aqui também, para o outro mapinha que é de fluxo de pedestres, que eu não inseri aqui, nessas 2 ruas, ele também tem alta intensidade de fluxo de pedestres. Isso nem sempre acontece, então por isso que a gente tem que fazer esses 2 mapas, não é uma lógica. E aí, quando a gente vai se retirando da região central, esses fluxos vão ficando menores. Porém, pela lógica que eu tenho, essa aqui é uma super avenidona perimetral, então ela tem uma hierarquia de vias, ela tem uma velocidade mais rápida e, teoricamente, ela teria uma movimentação maior, porém a gente consegue ver que ela está numa intensidade aqui, que é uma intensidade 2. Então, eu tenho um fluxo bem menor de veículos aqui do que aqui. No caso, minha área de intervenção era toda essa área aqui, e eu consigo pensar algumas diretrizes de projeto já a partir dessa análise de veículos. E eu já vou dar um exemplo mais concreto para vocês de projeto arquitetônico para vocês entenderem melhor. Olha aqui esse outro mapinha aqui no meio. Então, eu tenho o tipo de pavimentação, né, porque isso alternava entre paralelepípedo e pavimentação de asfalto. E também tem o sentido das vias. Isso aqui também é extremamente importante para a gente começar a projetar. Principalmente se a gente tem alguma tipologia, né, alguma temática aqui, que precise concentrar os acessos em uma via mais calma, como, por exemplo, eu tenho uma escola, as crianças precisam entrar por uma via mais calma e eu tenho essa opção. Se a minha rua, eu tenho a opção de asfalto ou paralelepípedo, é muito melhor que eu concentre essa entrada de pedestres no paralelepípedo, porque a gente sabe que, naturalmente, eu tenho aí um freio da velocidade dos veículos motorizados e que automaticamente eu vou prezar pela segurança dessas crianças que estão no local. Então, vejam que tem toda uma lógica e uma análise que vai além desse básico. Não é que eu estou mostrando aqui um mapa só porque foi exigido. Eu analisei alguma coisa em cima disso e utilizei para projetar. E aqui eu ainda tenho iluminação pública
que eu consigo começar a perceber que em algumas vias tem uma concentração bem menor, né, de iluminação. Por exemplo, aqui, ó, para uma quadra toda, eu tenho apenas 3 pontos de iluminação, enquanto em outras quadras eu chego a ter 5, 6, e que elas têm basicamente ali um padrão de tamanho. Então é importante a gente pensar nisso. Vamos entender como começar a projetar. Então, vamos associar ao projeto toda essa parte do diagnóstico. Eu coloquei um esqueminha aqui super simples, que eu desenhei direto aqui no PowerPoint, só para a gente entender como que isso pode estar associado ao projeto. Então, no caso de matemática de escola infantil, como eu já havia mencionado anteriormente, eu coloquei aqui como se o nosso terreno fosse de uma esquina. E aqui, nesse bloquinho lilás, eu já coloquei a espacialização da edificação conforme a legislação. Então, eu tenho recuos frontais, que são considerados aqui, eu tenho afastamento de divisa e eu tenho coeficiente de aproveitamento sendo levado em consideração. Porém, o que eu já coloquei aqui? 2 acessos. Então, eu tenho um acesso de crianças e pais e um acesso de funcionários aqui pela outra rua. Como que isso está associado à minha edificação? Então, é aquele primeiro pensamento que também vai do macro para o micro. A partir do momento que eu olho que aqui eu tenho uma rua que é mais movimentada de pedestres, eu posso concentrar esse acesso de pedestres aqui. Quando eu tenho, por exemplo, uma via aqui que é quando eu tenho uma via de paralelepípedo, igual eu comentei, também é interessante que esse acesso de crianças e pais seja por ali, porque aí eu tenho, né, estou prezando pela segurança desse meu público-alvo. E aí eu vou manter acesso de funcionários pelo outro lado, porque talvez aqui eu tenha uma dinâmica de 2 estacionamentos diferentes sendo concentrados nesse local. Mas o que acontece se eu for mais a fundo nessa análise? Eu consigo perceber que nessa rua eu posso colocar esse acesso. Porém, quando os pais vêm por aqui e param o carro ali na frente para entregar a criança nessa escola ou para buscar a criança nessa escola, eu atravanco esse trânsito. Então, eu também tenho que ter essa noção que o meu futuro projeto, o meu futuro empreendimento, ele pode sim impactar na vizinhança que já está conformada ali no local. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a qualidade do meu projeto e também vou melhorar a qualidade do entorno se eu pensar aqui em uma alça de acesso, onde os pais possam vir, né, que estão de carro, e aí eles fazem esse caminho aqui e vão parando ali em fila para que consigam entregar suas crianças ou pegar suas crianças e ir embora sem parar essa rua. Por que eu penso nisso? Porque aqui eu tenho um cruzamento. Então, imagina só esse monte de gente parando sem respeitar um possível sinaleiro que tem ali, e aí esse fluxo fica todo comprometido. Aqui atrás eu já tenho essa questão do estacionamento de funcionários sendo previsto, e vejam que eu já tenho também uma desconstrução da forma inicial, que estava lá num bloquinho composto, e agora eu já consigo perceber o quê? Que eu tenho esse pátio de recreação, provavelmente aqui, voltado para o lado de dentro, porque se torna mais seguro para essas crianças que elas consigam brincar no horário de recreio, por exemplo, na parte interna dessa edificação, desse terreno. E aí, o que começa a acontecer que eu começo a pensar aqui também? Bom, eu tenho a parte norte voltada para cá, certo? Então, o leste está aqui e aqui está o oeste, o sol poente. Né? Dependendo da região onde você se encontra, esse sol do final de tarde é até pior do que aqui onde eu estou. Eu estou falando de Curitiba, do sul do Brasil. Então, essa parte até do leste, por exemplo, eu tenho geralmente uma concentração de dormitórios em temáticas que se relacionem com isso, mas eu posso ter, por exemplo, um berçário onde eu posiciono esses elementos, esses lugares onde as crianças tiram o soninho da manhã, eu posso posicionar esse lugar aqui. Por quê? Porque aí eu prezo pela asepsia desse local. Mas, geralmente, a gente posiciona aqui dormitórios para a face norte. Então, eu consigo fazer isso, né? Norte ou leste. Agora, a fachada oeste, ela costuma fazer a gente sofrer um pouco, né? Principalmente no verão. Então, o que eu já consigo prever? Que aqui eu posso ter nessa fachada uma sugestão de barreira vegetal para essa insolação, ou então eu tenho uma sugestão de brise que também pode ser implementada nessa fachada aqui. E a gente já tem, vejam só, uma desconstrução dessa forma, com posicionamentos um pouco mais micro, né, que ainda não chegaram tão no micro, porque a gente ainda não está falando em planta baixa aqui especificamente, mas a gente já está relacionando, por exemplo, 3 setores diferentes que eu consigo perceber aqui, né? Então eu tenho 3 setores diferentes dessa escola, tenho estacionamento, já tenho acessos, e aí o porquê eu estou posicionando esses setores em tais locais. Aí aqui também tem a lógica que está relacionada a esse diagnóstico.
né? Então, eu sempre vou pensar nisso, eu vou pensar nos fluxos, eu vou pensar no que acontece no entorno do terreno e eu vou pensar nos recursos naturais que abrangem nesse terreno para que eu possa projetar algo com qualidade e que, além da qualidade de projeto, exista essa lógica projetual. É a mesma coisa de quando eu ingresso no mercado de trabalho. Então, eu também vou pensar da mesma maneira, no sentido de que, qual é a lógica? Como eu começo? Eu vou espacializar primeiro a legislação, mas depois eu vou utilizar do meu diagnóstico, né? E aí no mercado de trabalho a gente não entra em fazer essa parte de mapas tão bem feitos e tal, né? A gente não apresenta isso para o cliente na maioria dos projetos, a não ser quando a gente está tratando de projetos em maior escala. Porém, na maioria das vezes, né, projetando uma residência, uma área comercial, a gente não se concentra nisso. Porém, essa análise, ela tem que existir. E, às vezes, é muito utilizado também para argumentação com o seu cliente. Então, sabe aquela coisa do cliente falar assim, não, Débora, vamos pegar aqui a caneta de novo. Não, Débora, mas eu quero tirar esse setor daqui e eu quero colocar aqui do outro lado. E aí eu olho e falo assim, ó, eu não posso fazer isso, o melhor posicionamento para esse setor aqui é esse, por conta da insolação, que vai proporcionar a asepsia desses ambientes. Eu até poderia ter posicionado tudo isso voltado para o norte, porém, na configuração desse ambiente escolar, talvez eu tivesse que fazer o uso de grades aqui para que as crianças não tivessem o acesso à rua. E isso aqui não faz parte do conceito do projeto. Então, eu quis fechar de uma outra forma para que isso não fique visível para a rua e esteticamente faça mais sentido, até para que as crianças não se sintam presas, porque isso faz parte do conceito do meu projeto. Então, vocês veem que a partir de agora eu consigo começar a argumentar com o cliente e com a banca também. Só que no caso da banca, eu falo que eu não estou projetando para a banca, porque a banca não é meu cliente, meu público-alvo, porém, eles têm que encontrar essa lógica de raciocínio sem que eu precise falar. Como eles vão encontrar essa lógica de raciocínio e essa formação de projeto? Através de toda essa construção. Então, facilmente eu mostraria aquele formato do que a gente viu anteriormente ali, daquela forma pura, aquela volumetria pura, para esse bloquinho já desconstruído, algumas outras coisas sendo posicionadas, e inclusive eu posso sim, nesses casos, puxar as linhas de chamada e explicar o porquê eu estou tomando essas decisões. A banca vai se sentir parte disso, você vai ganhar o coração dessa banca, e isso tudo vai ser muito positivo para o seu projeto, tá bom? Um beijo, até a próxima, e agora, será que eu vou começar a falar? Se inscreve no canal, dá o teu like, manda aqui esse link para os teus colegas que precisam saber disso. Isso serve também para os alunitos que estão no período ali da graduação normal e que querem entender direito como começar a projetar com uma metodologia garantida por trás e já chegar lá no TCC arrasando. Então, se você gostou, colabora aqui e me ajuda, que se vocês gostarem, aí sim virão os próximos vídeos. Um beijo e até mais!